Bem, o texto de hoje é João 14. Todo domingo de ceia nós temos falado sobre os 7 eu sou de Jesus. Jesus fez 7 declarações a respeito dele mesmo, e uma dessas declarações, que hoje é a 5ª declaração de Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é sobre isso que a gente vai falar: caminho, verdade e vida. João 14:6 é o texto de hoje. Eu vou ler aqui na minha versão NVT, nova versão transformadora. Pode estar um pouco diferente da sua, mas acompanhe comigo, por gentileza, o que Jesus disse aqui nesse texto. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Vamos repetir juntos: 1, 2, 3. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez, vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Aleluia. Um certo escritor, irmão, ele escreveu a respeito de Jesus, de sua declaração, e com relação a Jesus ele ponderou 3 opções. Ele diz: ou Jesus é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Porque como pode uma pessoa fazer declarações assim, tão contundentes a respeito dele mesmo? Como pode um homem fazer afirmações tão assim exclusivas a respeito dele mesmo? Então, esse homem, ou esse escritor, ele fala sobre isso, e com certeza nós sabemos a terceira opção aqui, que ele é Deus. Por isso ele se auto-intitula dessa forma. Sabe, quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele está dizendo que ele é exclusivo, porque isso é um atributo de quem é exclusivo. Ele está dizendo que ele é inigualável, ele está dizendo que ele é incomparável, inconfundível. Ele está dizendo que ele é suficiente para nós. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Somente Jesus pode aclamar para ele mesmo, para si, esse título que nós vemos. Eu estava pensando sobre caminho, verdade e vida. Para ficar fácil na compreensão nossa, para a gente guardar nessa noite, eu queria aqui trabalhar algumas coisas com você para ficar mais fácil para a gente. Quando a gente falar de caminho, a gente vai lembrar de processo. Diga comigo: processo. Caminho representa processo, porque na caminhada a gente vive um processo. Tudo na vida é um processo. Se você diz assim: eu vou ser um profissional da área da saúde, você vai ter um caminho, uma trilha, um trilho para correr, um processo. Você não vai chegar da noite para o dia e vai se tornar, por exemplo, um advogado, um médico, um juiz, um pastor, um obreiro. Existe uma caminhada, não é? Existe um processo para você chegar lá, e o processo não é fácil. Então a gente falou de caminho, a gente lembra de processo, alguém andando. Até coloquei as figurinhas aqui para mim já não esquecer. Alguém caminhando, alguém andando. Segundo, quando a gente fala de verdade, para ficar fácil para a gente entender, lembra de luz, de uma lâmpada. Lembre-se de uma lâmpada. Porque o que é verdade? Verdade é uma luz, é a luz que clareia, é a luz que nos dá o norte. Porque todos nós que estamos aqui, quando antes de sermos achados por Cristo, nós pensávamos estar vivendo uma verdade, até que um dia a luz de Cristo veio, que a verdade dele, a palavra dele brilhou na nossa frente ali, e agora a gente enxerga de fato o que é a verdade. Então quando a gente falar de verdade, lembre-se de luz, de lâmpada. E quando a gente falar de vida, lembre-se de presente. Quem é que gosta de ganhar presente? Irmãos, dia 24 de setembro não é marcha para Jesus, fique ligado nessa data. Aleluia. Fala: Senhor, fala comigo em nome. Então fala de vida, fala de presente, porque vida é presente, não é? Olha como é bom viver, irmãos. Mesmo com todos os desafios que a gente tem, a vida é um presente dado por Deus. Porque quantas pessoas querem engravidar? Sabe, a Thay falou: meu Deus, é agora mais um. Eu falei: vamos para cima, porque
Quantas mulheres estão pagando caro para engravidar? Quantas pessoas estão chorando para engravidar? Então a vida é um presente dado por Deus, presente que Deus deu para você. Olha a pessoa que você está casado, olha quem está do seu lado, olha os seus filhos. Se não fosse a vida, ó, você não teria esse presente aí do seu lado, olha aí. Aleluia, é um presente, a vida é um presente. Mas Jesus diz, o capítulo do versículo 6, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta aí, João 14, 6, a primeira declaração de Jesus nesse texto, Jesus disse: eu sou o caminho. Alguém aqui nessa noite, em algum momento da sua vida, já errou o caminho, foi fazer uma viagem e você errou o caminho? Quem aqui já errou o caminho? Você andou e quando você falou, meu Deus, andei quilômetros, andei errado. Quem aqui já aconteceu isso? Qual foi a sensação que você sentiu? A pior sensação da vida, não é? Meu Deus, você perdeu hora, né? Talvez estava cansado, exausto, e você andou ali, talvez quilômetros e mais quilômetros, horas e mais horas, porque você errou o caminho. Lembra que antigamente, hoje é fácil você chegar no lugar, sim ou não? Hoje você coloca no GPS, né? Você coloca no Google, você chega lá. Mas como que era antigamente, você lembra? A gente tinha que sair pela rua perguntando os outros. Chegava ali numa cidade que você nem conhecia a pessoa, né? Parava, abria o vidro do carro. Ô amigo, você sabe aqui onde fica tal lugar, tal rua? Às vezes as pessoas, né, meio receosas, te falavam, outros não falavam. Então era difícil. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho. E quando Jesus está falando sobre o caminho, qual é a concepção dos profetas sobre caminho? Os judeus, eles falavam sobre o caminho que devia tomar os homens, o caminho de Deus. Abre a sua Bíblia, Deuteronômio, vou ler alguns textos com você, só para afirmar esse conceito do que a gente está lendo aqui, em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 32 ao 33, capítulo 5, 32 ao 33, vai dizer sobre isso que os profetas estavam dizendo. Diz assim, ó: então Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada, permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem, assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Agora o capítulo de número 31, versículo de número 29, também vai estar relacionado a esse caminho. Capítulo 31, versículo 29 de Deuteronômio, vai dizer assim o texto: sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Então os profetas, eles estão sempre se referindo a caminho. Isaías 30, 21 também vai falar sobre o caminho. Isaías 35, 8, Salmo 27, versículo 11. Mas de qual caminho Jesus está falando? Essa pergunta que a gente tem que se fazer: qual caminho Jesus está se referindo? Porque a gente já ouviu por muitas vezes uma frase que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas de qual caminho Jesus está dizendo? Jesus, ele está falando a respeito do caminho que conduz para o céu. Jesus está falando de uma estrada, de um caminho que conduz para a eternidade. O céu é um lugar real, o céu é um lugar que existe, o céu é um lugar de amor, é um lugar exclusivo para aqueles que estão no caminho. Sabe, nem todos vão para o céu, nem todas as pessoas vão para o céu, apenas aqueles que creem em Jesus Cristo. Abre comigo em Atos capítulo de número 4, versículo de número 12, olha o que diz o texto. Em Atos capítulo 4, versículo de número 12, diz assim as escrituras: não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Ou seja, não há outro caminho, não há outra escolha, Ele é o único. As pessoas só são salvas se elas entrarem por esse caminho. Jesus disse: olha, o caminho largo é aquele que muitos entram por ele, o caminho das facilidades, mas é um caminho que no final é morte, é perdição, é ruína, é condenação. Mas Jesus disse: o caminho estreito são aqueles que pouco entram por eles, e esse caminho é o caminho de Jesus. O que é o caminho estreito? É o caminho de renúncia,
porque servir a Deus não é fácil, meu irmão. É prazeroso, é bom, mas tem renúncia todos os dias, renúncias diárias que a gente faz. Mas como se não bastasse, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2 Timóteo 2, do 4 ao 6, ele também vai falar sobre essa salvação exclusiva em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, 4 ao 6, diz assim: nenhum soldado se deixe envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Ou seja, nós estamos num caminho em que a gente tem que seguir as regras. A gente tem que seguir as regras. E Jesus, sabe que interessante quando eu leio esse texto, que Jesus apenas não discursa sobre o caminho. Porque veja bem, quem aqui mesmo estando em um ambiente, você estava viajando, você parou para pedir uma informação, a pessoa de fato sabia o que estava falando com você, mas era tanta rua que tinha que entrar, sair, virar, que você se perdeu e lá na frente você teve que perguntar de novo. Já aconteceu isso com alguém? Agora, imagine se fosse diferente. Imagine se alguém, quando você pedisse uma informação a essa pessoa, se essa pessoa dissesse para você: espera aí, me siga e eu vou te levar lá. Ou seja, Jesus, ele não apenas aponta a direção, Jesus não apenas te dá detalhes do caminho, Jesus não apenas diz para onde você tem que ir. Jesus é o caminho, Ele é a direção. Ele pega na sua mão e Ele diz: eu vou conduzir você, porque sozinho eu sei que você talvez não vai conseguir, mas eu vou te conduzir no caminho. Ele é o caminho. Sabe, o caminho, irmãos, para vocês terem ideia, foi um dos primeiros nomes dado à igreja. As pessoas não foram chamadas de discípulos, de cristãos, mas leia comigo aqui em Atos capítulo 9, versículo de número 2. Foi o primeiro título que a igreja recebeu. Primeiro título que a igreja recebe, está lá em Atos capítulo 9 e o versículo de número 2. Olha o que diz o texto: pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Ou seja, o primeiro nome que foi dado aos cristãos naquela época, naquele período, eram seguidores do caminho. Está lá em Atos 9:2, Atos 19:9, Atos 23, Atos 22:4, Atos 24, capítulo 14, 22. A gente vai correr um pouquinho aqui, mas eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Mas de que caminho? O caminho que era Cristo, que era Jesus. Nós estamos nesse caminho. Sabe, a declaração de Jesus que é dita: ninguém vai ao Pai senão por mim, que Ele é o caminho. Você não chega a Deus por meio de Maomé, por meio de Buda. Você não chega a Deus por meio de Allan Kardec. Você não chega a Deus por meio de qualquer outra circunstância. Você chega a Deus somente por Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é aquele que nos conduz à salvação, que nos conduz ao Senhor. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo? Jesus elimina aqui qualquer outro caminho proposto para chegar ao céu. Sabe, como boas obras, cerimônias religiosas que a gente faz, Jesus está eliminando isso aqui, porque Ele está dizendo que só existe um caminho, e esse caminho que só existe é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode dar glória ao nome de Jesus, você pode exaltar aquele que é o caminho. Sabe, se o caminho é um processo gradual da vida, como nós podemos alcançar a vida eterna andando por esse caminho que é Cristo? Como que a gente pode? É processo, é processual. A salvação é imediata, mas a santificação não. O ladrão da cruz não precisou fazer curso. Naquele momento ele creu e foi salvo. Mas a santificação é processual. Um certo escritor chamado J.M. Gray, ele disse: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Aleluia!
Quem se importa com a jornada, quando a estrada conduz ao lar, a jornada vai ser difícil, a jornada não vai ser fácil, nós estamos caminhando, mas nunca se esqueça, você não está caminhando para chegar numa praia, você não está numa jornada para chegar na Disney, você não está numa jornada para chegar lá na Suíça, você está numa jornada para chegar no seu lar, aleluia, você está numa jornada para chegar no céu, no lugar onde não haverá mais dor, mais sofrimento, mais lágrima, mais absolutamente nada, porque lá vai estar aquele que é o caminho, assentado à destra de Deus Pai, nos esperando para a grande celebração, para a grande ceia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quem se importa com a jornada, quando a estrada conduz ao lar, mesmo que seja difícil, eu sei para onde eu estou indo, você sabe para onde você está indo. Sabe, quando você entende o que te aguarda no final da jornada, quando nós como igreja entendemos isso, irmãos, sabe, você se alegra, mesmo com as dores do momento. Quem aqui não está passando luta, gente? Se eu abrisse aqui a oportunidade no domingo, para cada um contar as lutas que está passando, nós sairíamos daqui com um caminhão de luta, e ainda sobraria caminhão para encher. Mas o Senhor está conosco, Ele está com você, Ele está com a igreja dele, Ele não abandonou a gente, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero ler um texto com você, o texto de Romanos capítulo 8, e versículo de número 18, olha o que diz esse texto, olha o que o Senhor nos fala por intermédio desse texto. Romanos 8, 18 diz assim: considero que no sofrimento de agora, os meninos, me ajuda aí da mídia, joga aqui esse texto por gentileza. Considero que no sofrimento de agora não é nada comparado, diga comigo, não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Diga para você mesmo: o sofrimento que eu enfrento agora não se compara à glória que Ele reservou para a minha vida. Você pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? Você pode exaltar o nome de Jesus aqui nessa noite? Oh, abre comigo em Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus capítulo 12, verso 2, porque esse texto também nos alegra. Hebreus 12, 2, olha o que diz o texto das Sagradas Escrituras. Hebreus 12, 2 diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Sabe por que Ele suportou a cruz? Porque Ele sabia o que esperava por Ele. Meu irmão, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Você vai suportar essa dor, você vai suportar esse sofrimento, você vai suportar essa aflição, porque você não tem ideia, a dimensão de entender o que está esperando você lá na glória. Aleluia! Tem um peso de glória vindo sobre a sua vida, porque você vai passar por isso, vai suportar isso como Jesus suportou aquela cruz. Sabe, Jesus é o único caminho, irmão, que conduz à vida eterna. Os escritores do Antigo Testamento, joga para mim 2 textos aí, gente, por gentileza. Salmos 25, 8 e 9. Salmos 25, primeiro texto, Salmos 25, do versículo 8 ao 9. Você está comigo aqui? Diz amém. Salmos 25, do 8 ao 9. Olha o que diz essa palavra: o Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Pode passar. Aos que se desviam, guia os humildes na justiça, ensina-lhes o seu caminho. Ou seja, nós estamos sendo guiados, Ele está nos mostrando o caminho. Agora o Salmo de número 139, versículo 23 ao 24. Salmo 139, versículo 23 e 24. Joga na tela aqui, fazendo favor. Aleluia. Salmo 139, versículo 23 ao 24. Aleluia. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Pode ir. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Conduz-me pelo caminho eterno. Meu irmão, Jesus, que é o caminho, Ele é o caminho da eternidade, Ele é o caminho eterno. Você entra e você é conduzido à eternidade por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, não tem outro.
Não há outro caminho que você possa ir. Mas em segundo lugar, outra declaração que Jesus fez, você está comigo aqui? Outra declaração que Jesus fez no mesmo versículo do capítulo 6 de João 14. Ele diz: eu sou o caminho, mas também eu sou a verdade. Diga para quem está do seu lado: Jesus é a verdade. O salmista, no Salmo 86, verso 11, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Ensina-me o teu caminho, e andarei na tua verdade. No Salmo 119, versículo 30, diz assim: escolhi o caminho da verdade. Escolhi o caminho da verdade. Sabe, irmãos, entendam bem, muitas pessoas podem pregar sobre a verdade, muitas pessoas podem pregar sobre a palavra de Deus, muitos pastores ou qualquer outra pessoa pode pregar sobre essa verdade, mas ninguém pode se declarar a verdade. Ninguém pode se declarar a verdade, porque nós somos falhos. Ninguém é dono da verdade. Por isso que todo pastor, todo líder, qualquer líder, não existe esse negócio: ah, não toca no ungido de Deus. Meu irmão, o nosso respaldo não é sobre tocar em ungido. Nosso respaldo é a palavra. Se está contra a palavra, está contra o Senhor. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Ela é a nossa balizadora. Ela é a verdade da nossa vida. Por isso ninguém está acima da verdade, porque aqui só existe uma verdade, é a palavra de Deus. Essa palavra, todos podem declarar ela, todos podem pregar a palavra, mas ninguém pode dizer: eu sou a verdade. Ninguém pode dizer isso. Somente Jesus pode declarar isso com afirmativas claras e contundentes, dizendo: eu sou a verdade. Sabe, por exemplo, homens pregam sobre a verdade moral, mas eles não podem escapar de quem eles são. Olha que interessante, irmão. Por exemplo, um adúltero, ele pode pregar a necessidade de pureza. Por exemplo, uma pessoa pode estar vivendo uma vida de adultério, e ele pode estar falando sobre pureza, mas está vivendo uma vida de adultério. Ele está falando uma verdade, mas está vivendo uma mentira. Sabe, uma pessoa egoísta que prega, por exemplo, o valor da generosidade, você tem que ser generoso, mas é egoísta. Uma pessoa, por exemplo, que é dominante, ela é dominante, ela chega nos ambientes, ela quer dominar, ela quer impor, ela quer imperar. Sabe, às vezes ela quer ensinar sobre a humildade. Ela está falando de uma verdade, ela é pentecostal. Isso aí, minha filha, aleluia. E a pessoa quer falar sobre humildade. Sabe, uma criatura, uma pessoa irascível, que prega a beleza da serenidade, mas ela não é serena. Uma pessoa amargurada que prega sobre o amor e está condenada a não ter êxito. Então, pessoas falando sobre verdades, mas que não são verdades, que essa pessoa não vive a verdade. Então a verdade moral, ela não pode transmitir unicamente em palavras. A verdade moral, ela tem que ser transmitida através de exemplos. Eu não posso dizer para Thalita, faça isso, e eu faço totalmente o contrário. Thalita, lê a Bíblia, Thalita, mas eu não leio a Bíblia. Thalita, ore, eu não oro. Eu não posso querer ensinar uma verdade moral se o meu exemplo não condiz com aquilo. Sabe, homens podem dizer que ensinaram a verdade, mas o único que pode declarar que é a verdade é Jesus Cristo. Ele é aquele que pode falar que é a verdade. E com base nisso, irmãos, Jesus, diga comigo, Jesus é a única verdade concreta. Ele é a única verdade concreta. Jesus não é uma verdade líquida que se dissolve numa sociedade que nós estamos como chamado em alguns momentos de sociedade líquida. Sabe, cuja verdade de ontem já não é verdade hoje. Tem gente que diz assim: não, isso aí lá atrás, agora as coisas mudaram para nós, mas não mudaram para a palavra. Presta atenção, irmão, quando alguém aceita Jesus, na verdade Cristo o aceita, porque é Cristo que nos aceita, né? Nós não temos essa autoridade de falar: eu aceito Cristo. É muita autoridade, eu aceito Cristo. Não, é Cristo que nos aceita, é graça, é favor.
não mereço, Ele faz. Não é a Bíblia que tem que se enquadrar a mim, eu tenho que me enquadrar às Escrituras. Não é a Bíblia que tem que ser mudada. Mas é tão confrontador isso aqui. Deixa eu mudar isso aqui um pouquinho, não tem como. O caminho é estreito. Alguém já disse que muita coisa passou pela reforma. Helena Tanuri fala muito isso, né? Mas a cruz não. A cruz continua sendo a mesma. A vida com Deus continua sendo a mesma. Os mesmos valores que estavam sendo pregados por Jesus lá atrás são os mesmos valores que devem ser pregados hoje. Ele é a verdade concreta. Eles mudam o que é verdade de acordo com as suas verdades, aspas. Jesus é a verdade eterna, que não se limita a tempo. Passa-se o tempo, passa-se os anos, a palavra de Deus continua a mesma. Irmãos, Billy Graham disse uma frase, ele disse assim: a Bíblia é mais atual que o jornal que você vai ler amanhã. Olha isso, a Bíblia é mais atual que o jornal que você lê amanhã. Preste bastante atenção nisso. Mateus 24 é prova disso, meus irmãos. Um texto que foi escrito há 2000 anos atrás aproximadamente, está dizendo as mesmas coisas que nós estamos vivendo em dias atuais. A Bíblia é atual para hoje, para amanhã, daqui a 1000 anos, porque ela é a única palavra que é a verdade concreta. Jesus é a verdade concreta. Mas em segundo lugar, você está aqui comigo? Jesus é a verdade universal. Diga comigo: Jesus é a verdade universal. Ainda que muitas pessoas não aceitem essa verdade, mas Ele é a verdade universal. Ainda que as religiões podem variar, os deuses podem se multiplicar. A gente pode ter muitos deuses. A Índia tem em torno de 1 bilhão de deuses. 1 bilhão. A árvore é Deus, o rio é Deus, a formiga é Deus, o rato é Deus, a terra é Deus, a pedra é Deus, a ave que está passando é Deus, a vaca é Deus, tudo é Deus. 1 milhão de deuses. Mas só existe um Deus. Só existe uma verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. E essa verdade que é Jesus Cristo, ela é verdade aqui no Brasil, ela é verdade na Holanda, ela é verdade na China, ela é verdade em Portugal, ela é verdade nos Estados Unidos, ela é verdade em qualquer lugar, porque Jesus, Ele não se modifica aos lugares, Ele continua sendo a verdade, Ele não se adapta às pessoas, as pessoas devem se adaptar a essa verdade, sabe? É o que Jesus disse na grande comissão. A gente pode ver Jesus enviando seus discípulos para comunicar uma única mensagem em todo lugar. Ele disse: vocês devem falar em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ou seja, Jesus é a verdade em todo e qualquer lugar. O que Jesus está dizendo é: eu sou verdade em Jerusalém, eu sou verdade em Judeia, eu sou verdade em Samaria, eu sou verdade aos confins da terra, eu sou verdade em todo mundo. Vão, pregue a verdade, pregue o evangelho, porque a única coisa que pode mudar uma pessoa, a única coisa que pode mudar o pecador é a verdade, que é Cristo. Cristo, quando Ele entra na vida de alguém, Ele transforma. Olha, o resultado está aí do seu lado. Você foi encontrado, foi achado pela verdade que é Cristo. Será que você pode celebrar essa noite por ter sido achado por Cristo? Aleluia! Será que você pode celebrar aí com palmas, com júbilo, com louvor e com adoração? Porque Ele é a verdade que dissipou toda a mentira da nossa caminhada. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas Ele encerra dizendo: eu sou a vida. Eu sou a vida. Irmãos, não existe vida fora de Jesus. E eu quero ler com você um texto aqui que eu reservei especialmente para isso. Abre a sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Nós começamos falando sobre caminho. Seguir a Jesus é um caminho de renúncias. Não é fácil, é um processo. E olha o que acontece aqui nesse texto. Em João capítulo 6, Jesus está pregando um sermão. E de repente o sermão que Jesus está pregando parece que não é um sermão muito agradável aos ouvidos. Parece que não é aquela pregação que você vai para a igreja com expectativa. Hoje Jesus vai falar comigo assim, mas quando eles chegam lá, não é aquela mensagem que eles esperavam ouvir. E as pessoas começam a ser confrontadas por aquela mensagem. E olha o que acontece aqui no texto. Capítulo 6 de João, versículo 61.
sabendo que em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso escandaliza? Jesus pergunta: isso está escandalizando vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, preste atenção, daquela hora em diante, versículo 66 do capítulo 6, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Opa, uai pastor, o senhor está dizendo que Jesus contrariou gente? O senhor está dizendo que Jesus, o maior líder da história, foi abandonado? Sim, está aqui. Seus discípulos, muitos dos seus o deixaram, porque eles receberam uma palavra que não foi uma palavra agradável aos ouvidos. Eles foram confrontados por aquela mensagem. Jesus perguntou aos 12, olha, Jesus vê que muitos estão indo embora, preste atenção. E aí Jesus volta-se para os 12 e diz assim, olha o que Jesus diz, versículo 67: vocês também não querem ir? Olha a pergunta que Jesus faz: vocês também não querem ir com eles? E olha o que eles respondem. Simão Pedro, melhor, respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Ou seja, em outra tradução diz: para quem iremos ou para onde iremos? Ou seja, Senhor, que caminho nós vamos tomar? Que pessoa nós podemos ir? Olha o que ele segue dizendo: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, aleluia. Aí Jesus diz, então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Sabe, irmãos, Pedro está dizendo isso. Para onde nós iremos? Pergunte para você mesmo nessa noite: para onde você pode ir? Louco é quem pensa que há um outro caminho. Louco é quem pensa que há salvação em outro lugar. Louco é quem pensa que se sair da presença de Deus vai ser feliz. É louco essa pessoa. Ela vai viver um engano eterno, porque não há salvação, não há felicidade em nenhum outro. Ele é o Senhor. Para onde iremos? Para quem iremos? É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Meu irmão, levante a sua mão, quero liberar uma palavra. Pode estar difícil caminhar com Jesus, pode não ser fácil caminhar com Jesus, mas será impossível caminhar sem Ele, será impossível andar sem Ele. Escolha Ele hoje e sempre, porque eu te garanto, segundo as Escrituras Sagradas, que naquele grande dia você vai dizer assim: eu não me arrependo de ter entregado todos os meus dias, minutos, horas, segundos para Ele, porque aonde você chegar naquele dia, no lugar que Ele tiver preparado para você, você vai ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, e entrar aí para o lugar preparado para você. Pode dar um glória ao nome de Jesus, aleluia. Para onde nós podemos ir? Ele é a vida. Tem gente que fica em conflito, tem gente que fica se perguntando: qual o sentido da vida? Que sentido tem a vida? Sabe, a pessoa não consegue celebrar a vida, porque a gente só celebra a vida quando Cristo está em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Provérbios diz: é melhor você ter um bocado de comida em casa e ser feliz, do que ter muita coisa e não ter paz. Aonde está o problema? Não tem Cristo. Quem não tem Cristo sempre está à procura de alguma coisa. Ontem eu preguei num acampamento e o tema foi: Jesus é suficiente. Se Cristo não é suficiente, meu irmão, nada mais vai ser, nada mais vai alegrar o seu coração.
Se Cristo não é suficiente, o carro não vai ser, a casa não vai ser, o trabalho não vai ser, a fama não vai ser, nada não vai ser, porque Ele é suficiente na nossa vida. Ele é o tudo que nós temos, Ele é o melhor que já nos aconteceu. Por alguns segundos você pode celebrar a Ele. Ele é o melhor que já te aconteceu, Ele é a melhor notícia que você já recebeu até hoje. Eu sei que você celebra uma casa, glória a Deus por isso. Eu sei que você celebra a compra de um imóvel, de um carro, mas a melhor celebração é Ele, Ele chegou na minha vida, Ele me encontrou, Ele me salvou, Ele me escolheu. Ele é a melhor parte. É por isso que Maria disse: eu vou ficar aqui aos pés dele. Eu sei que tem vasilha para lavar, eu sei que tem pano para passar na casa, mas eu vou ficar aos pés dele. Eu quero beber dele nessa noite. Ele é tudo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Adore a Deus por alguns segundos. Vai, adore a Deus por alguns segundos. Feche os seus olhos agora e contemple a beleza de Cristo, a majestade de Cristo. Quero chamar os músicos aqui. Contemple a majestade de Cristo, a grandeza de Cristo, a beleza de Cristo. Contemple Ele te guiando pelo caminho. Meu irmão, Ele é um Pai. Feche os seus olhos agora e veja esse Pai pegando na sua mão, estendendo a mão, dizendo: está aqui, meu filho, vem. Eu vou guiar você, eu não vou dar direção, não vou ficar só apontando para onde você tem, não. Eu vou direcionar você, eu vou guiar você, eu vou conduzir você. Oh, aleluia. E no meio de tudo isso, filho, eu vou ser a verdade. Você não ficará perdido no caminho. Eu vou conduzir você com verdade, não com mentira. Eu vou conduzir você com verdades. E filho, você vai ter vida e vida abundante. Aleluia! Como a gente pode obter essa vida, irmão? Provérbios 6:23, eu estou encerrando. Porque o mandamento é lâmpada. O mandamento é lâmpada. O mandamento é lâmpada. E a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são caminho da vida. Provérbios 10:17 diz: quem aceita a disciplina, qual disciplina? A palavra. Quem aceita a disciplina da palavra está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Salmos 16:11: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Amém, irmãos? Sabe, Jesus não está falando dessa vida terrena, Ele está falando de uma vida eterna para você. Amém? Ele está falando de uma vida eterna para a sua vida. E para a gente encontrar a verdadeira vida, Igor, a gente precisa entender que essa vida não nos pertence. A nossa vida é de Cristo, pertence a Cristo. Você não usa a sua vida conforme você quer usar, você usa a sua vida para a glória de Cristo. Porque preste atenção, a gente poderia escolher fazer muita coisa, mas a gente tem que colocar as escolhas na mão de Cristo. Diga para quem está do seu lado assim: um chamado não tem escolha. Se você foi chamado por Deus, você não tem direito de escolher. Quem escolhe é Ele, quem te conduz é Ele, quem dita as regras é Ele. É entender que essa vida não nos pertence, é obediência a Deus. Jesus entendeu isso, Ele deu sua vida, Ele obedeceu o Pai. Jesus estava dizendo que mesmo que se essa vida se desfizesse, essa vida terrena, Ele tinha a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida? Vida eterna. Eu não sei se você já viu essa ilustração, uma dinâmica que existe. Tem algum cabo aqui que eu posso usar? Presta esse aqui, ó. Esse aqui, Mateus. Tem uma ilustração muito bacana que fala sobre a vida eterna. Preste atenção. Imagine que a ponta desse carregador, fosse a sua vida terrena. A ponta desse carregador é o quê? A sua vida terrena. Isso tudo aqui é eternidade.
a gente passa mais tempo lutando pela vida terrena do que olhando para a eternidade, sendo que isso aqui vai passar tão rápido, e isso aqui nunca passa, é eterno. Por isso que o sofrimento é eterno. Irmãos, quem é que sofre de algum problema de saúde, te incomoda há anos, não é ruim? Há anos. Imagine você sofrer eternamente, porque a gente sabe que mesmo sofrendo, um dia esse sofrimento vai acabar. Mas quem não tem essa esperança, quem não entendeu essa mensagem, vai passar a vida toda lutando por isso, e não entendeu isso. Nós precisamos entender que Jesus é vida, e quando Ele está dizendo que é vida, Ele está dizendo dessa vida apenas, Ele está dizendo de uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida onde não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, nem pranto, não haverá mais nada disso, porque eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu queria que você liberasse uma palavra para alguém que está do seu lado e dissesse para essa pessoa, diga para ela nessa noite: tudo se fez novo, com Jesus tudo se renova, quando Jesus tudo se faz novo. Ah, meu irmão, olha para o rosto dessa pessoa, lá você não vai ter ruga não, ei, lá você não vai usar óculos para tentar enxergar bem não, o corpo vai ser glorificado, acabou dores, acabou problema, acabou tudo, tudo se renova, a terra se renova, os céus se renovam, tudo vai ser renovado. Deus é um Deus de renovo, de coisas novas. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga assim: tem que passar por Ele, tem que passar por Ele. Não tem outro mediador, é somente Cristo. Eu te pergunto nessa noite, para a gente poder cear juntos: por qual caminho você tem andado? Qual estrada você tem seguido na sua vida?